E aí, minhas amadas, minhas amigas, meus amigos que me assistem também. Quanto tempo? Bom dia! Bom dia! Tem o quê? Um mês e alguns dias que eu não apareço aqui nesse canal. Calma aí rapidinho, antes deixa eu ligar aqui, porque nós temos aqui uma novidade. Olha lá. Deus me honrou. Glória a Jesus. Nós temos luz nessa cozinha. Estava com saudades. Caramba. Estamos de volta, né? De volta com esse canal que eu tanto amo, de volta para vocês e com vocês. Gente, hoje é dia 30 de março, uma segunda-feira, e nós temos muitos motivos para só estar vindo aqui agora, depois desses dias todos. Mais pra frente do vídeo eu falo com vocês, eu converso com vocês. Depois da viagem do Rio de Janeiro, eu realmente não consegui, assim... Na verdade, eu não consegui gravar nada lá e nem aqui, porque sem meu marido aqui, para vocês que me acompanham, sabem que ele tá fazendo um curso do trabalho dele e vai fazer 2 meses essa semana e graças a Deus tá acabando. No dia 10 ele volta pra gente e foi muito difícil, está sendo muito difícil sem ele aqui, principalmente lá no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu botei na minha cabeça, que eu não vou mais ao Rio de Janeiro sem meu esposo. Não vou mais. Falei pra ele, amor, não vou mais sem você. Não dá. Sem você, com uma criancinha de 8 meses, que agora ele tá com 8 meses, eu não vou mais. O que nós temos para hoje? Gente, tô olhando aqui no vídeo a minha blusa. Isso aqui não é manchado, não, é água, que eu fui arrumar o cabelo. Bom, o que nós temos para hoje? Hoje nós temos a nossa rotina de sempre, com o nosso bebezinho que já tem 8 meses, que está numa fase assim muito complicada, uma fase de que não pode me perder de vista, que senão abre o berreiro, chora. Então aquela fase bem grudadinho. Nós estamos enfrentando um desafio, na verdade eu estou tentando desmamá-lo nas madrugadas, porque assim, na verdade não é desmamar, né? Porque ele não mama, ele só faz o meu peito de chupeta. Então, se ele não dorme bem, eu não durmo bem. Então, eu confesso que eu tentei 2 dias atrás, consegui 2 dias seguidos. Eu comecei na sexta, né? Aí fiz sexta, sábado. Ontem eu estava muito cansada, falhei, peguei ele no berço, quando ele chorou, porque ele acorda várias vezes na noite. Botei ele comigo na cama e dei o peito, para eu tentar conseguir dormir pelo menos ali 3 horas seguidas. Mas nós vamos vencer, nós vamos vencer. Quando meu marido voltar, vai ser ainda melhor, porque quando ele acordar, meu esposo pega e faz ele dormir novamente. Porque comigo eu acho que é um pouco mais difícil, porque ele sente o meu cheiro, sente o cheiro do leite. E sabe que sou eu que estou ali. Com meu esposo, com ele no colo, fazendo ele voltar a dormir, eu acho que é bem mais fácil. Mas assim, o Gabriel é uma bênção de criança, ele não chora, ele não esperneia. Esses 2 dias, quando ele acordou, ele não procurou peito. Eu acho que ele tá mais agora na fase do aconchego, de dormir no colo, de ficar ali no colo. Porque se deixar ele dormir no meu colo a noite toda. Mas sem condições. Bom, eu só estou atualizando vocês sobre meu bebezinho, meu filho amado, a fase que ele está. Mas nós vamos conseguir, porque eu preciso dormir. Eu tô assim pra endoidar. Mas o Senhor vai nos dando graça. Confesso que eu tava com muita saudade de gravar pra vocês, de estar aqui com vocês. É muito bom estar de volta. Tem muitas novidades. Uma delas é que eu emagreci. Eu estou com 86 quilos. A última vez que nós nos pesamos, que eu me pesei e mostrei pra vocês, eu estava com 89. E assim, nós estamos nessa labuta, né? Só que eu já tô com 86, já tem mais de 2 semanas. Meu peso estagnou. Então assim, eu preciso arrumar uma outra estratégia pra poder abaixar esse peso. Tô me exercitando todos os dias da semana. Já foram 2 semanas consecutivas me exercitando todos os dias. Eu acho que a partir de hoje eu vou mudar a estratégia do treino, porque eu treino em casa, vocês sabem. Eu vou começar a musculação hoje, porque eu tenho uns pezinhos aqui, eu tenho caneleira, que por sinal não é minha, é da minha amiga Vanessa. Que mais? E vou mudar minha alimentação. Mas vamos seguir, vai dar certo. Eu acho que vou fazer aqui uns 2 ovos. Não tô com fome não, mas preciso comer. Aproveitar que o Gabriel tá tirando a primeira soneca dele da manhã. Não temos café. Meu pó de café acabou e eu fui ao mercado ontem. Esqueci de comprar. Pra variar. Eu acho que eu vou tomar um energético que tem ali, que eu comprei.
Gente, eu tô à base de energético, vocês não estão entendendo. Real oficial. Ah, vale, mas não pode, não sei o quê. Vai pro leite. Vai nada. Foi nada comprovado. O que foi comprovado é que o que vai pro leite é coisas derivadas do leite da vaca, né? E álcool. O restante. No tanto que tem um monte de gestante. Gestante não, gente. Lactante tomando Monjaro, hein? Um monte. Fico vendo no TikTok, aparece pra mim assim, às vezes. Eu, às vezes, pesquiso sobre negócio de emagrecimento. E, enfim. E aí, direto. Várias lactantes tomando. Assim, não julgo, não. Se o médico falou que pode. E tem vários relatos de lactantes que tomam e falam que não deu problema nenhum. A criança, enfim. Mas eu ainda não tenho essa coragem. E aí vou tomar energético porque eu preciso de um up. Porque como vocês sabem, eu acabei de dizer, disse alguns minutos atrás, que eu não estou dormindo direito devido ao meu filho querido, amado, estar com essa associação ao TT. Mas nós vamos vencer. Vamos vencer. Teve um dia... Gente, hoje eu tô batendo muito papo com vocês, é porque eu tava com muita saudade. Eu preciso atualizar vocês das coisas, né? Mas deixa eu falar um negócio. Teve um dia que... Um dia não. Anteontem. Ele dormiu cedo, ele dormiu antes das 8. Eu falei, não, beleza. Bênção. Vai a noite toda, em nome de Jesus. Aí... Ele dormiu até 11 horas. 8, 9, 10, 11. 3 horas seguidas, legal. Cara, depois de 11 horas, foi só ladeira abaixo. Ele acordou umas 300 vezes. Eu não dei peito, ninava ele. Eu fiquei quase assim até 1 hora da manhã fazendo isso. Ninava ele, botava ele no berço. Dava 5 minutos e ele acordava chorando. Eu pegava, fazia. Ele dormia muito rápido, mas era só botar no berço. Isso é culpa minha, porque eu boto ele na minha cama. Quando eu tô muito cansada, aí boto ele no peito na minha cama. Aí eu costumo com a minha cama, eu com o peito. Então eu tenho que tirar essas duas associações, a cama e o TT. Mas como eu disse, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Ó, tá ali dormindo pleno. Deixa eu ligar a TV aqui, né? Porque é meu momento. É a única hora que eu vejo TV, porque... não é bom pro Gabriel ficar vendo telas, né? Olha que saudade desse cantinho, do nosso cantinho. Eu estava. Fiz 2 ovos mexidos na manteiga. Vou tentar focar mais na proteína essa semana. Mas se eu vir que eu tô fraca, eu vou lá tacar um pão pra dentro, entendeu? Como um pão e tá tudo certo. E tô bebendo energético. É como se fosse café, né? Falando em ovo, menino, eu tava fritando ovo e ia fritar 3 ovos, aí botei 2 ovos. No terceiro, eu senti um cheirinho. Na verdade, eu vi que ele tava preto. Aí quando cheirei, quase que eu taquei. Não sei se isso já aconteceu com você. A gente fica com muita raiva. Quando bota ali um monte de ovo, aí no último ovo tá podre. Aí estraga todo o restante, que já estava sendo feito. E aí, graças a Deus, pra vergonha do inimigo, consegui ver antes. E fui vitoriosa. Eu preciso aproveitar todos esses momentos que o Gabriel está dormindo. Porque, assim, como eu disse, está sendo bem difícil sem meu esposo e ele está numa fase de ficar muito comigo, muito apegado. Até porque ele só tem a mim, né? Então, se ele não estiver apegado a mim, tem alguma coisa errada. O que eu queria falar pra vocês, na verdade? Sobre a viagem do Rio. Foi um caos. Foi uma das piores vezes que eu fui ao Rio de Janeiro. Na verdade, eu acho que nunca teve uma vez ruim, desde quando eu vim morar em Brasília e fui lá ao Rio de Janeiro. Mas dessa vez pra mim, foi horrível. Aconteceram muitas coisas que me deixaram triste e chateada. Mas não convém falar porque são problemas familiares. Foi legal, assim, por ter visto minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, meus amigos. Não consegui ver todos, mas... porque eu fiquei na casa da minha mãe. Então,
Estava sem carro. E lá onde minha mãe mora, tudo tem que usar carro para se quiser ir no mercado. Assim, um mercado bom, né? Bom e barato, porque tem mercado na rua dela, mas se você quiser fazer uma compra, ou sei lá, qualquer outra coisa, ir no shopping, tudo tem que usar carro. Só que eu tava sem carro, com um bebê. Eu levei o carrinho, mas lá onde minha mãe mora é muito movimentado, tem muito motoboy, né? Entregador de iFood, enfim. Eu não conseguia andar na rua com ele de carrinho, porque a rua é muito cheia, muito movimentada, tem muito comércio. Então, assim, eu fiquei praticamente todos os dias enfurnada na casa da minha mãe. Não conseguia ir à praia porque choveu. E quando fazia sol, eu estava sozinha com ele em casa porque minha mãe estava trabalhando. E aí pensei, pô, vou de Uber. Mas aí, pô, não, é muito. Enfim, era uma logística, assim, terrível. E aí eu fiquei mais em casa. Ia visitar a minha avó, que é bisavó dele, que ele não conhecia ainda, que é assim, dá uns 2 minutos da casa da minha mãe andando. E fui à casa da minha irmã também, que é perto da casa da minha mãe. Foi praticamente isso. Eu fui à praia uma vez só. Nós fomos, mas assim, pra passear e começou a chover, tivemos que voltar logo. Então assim, gente, foi isso no Rio de Janeiro. Tá, fiquei no Rio de Janeiro quase 3 semanas. Depois eu fui a Macaé, fiquei 5 dias em Macaé, que é a família do meu esposo mora lá. Lá foi muito legal, fiquei na casa da minha sogra, a gente conseguiu passear mais, porque eu tenho meu cunhado lá, o Júnior e a Fran, que foram assim maravilhosos, nos ajudaram muito. E a gente conseguiu passear, fomos à praia, fomos comer açaí, coisa que eu tava com vontade de comer um tempão no Rio, era açaí. Então assim, se eu não fosse por eles, pela minha sogra também, pela minha cunhada Fernanda, eu acho que todo o restante dos meus dias que eu fiquei lá no Rio seriam não tão bons. Mas esses 5 dias que eu fiquei em Macaé foram, assim, maravilhosos. A gente conseguiu curtir um pouquinho. Porque tinha essa acessibilidade do carro, do meu cunhado e minha cunhada terem a disponibilidade de nos ajudar mesmo trabalhando, porque eles trabalhavam, mas, assim, não se cansaram, se empenharam em nos fazer feliz e fazer dos nossos dias melhores, enquanto nós estávamos lá. Mas, resumidamente, foi isso, gente. Eu fiz uma agenda lá, eu cantei na igreja, numa igreja filial nossa, né? A DEVEC, um culto jovem lá que um amigo meu pastor, é pastor de jovens lá. Também foi uma bênção. Mas, resumidamente, foi isso. Não vou dizer que foi horrível. Foi muito bom, assim, ter visto a minha família, né? Minha mãe, meus sobrinhos, a minha avó, que é bisavó dele, as minhas tias. Mas eu acho que poderia ser... Acho não, tenho certeza que poderia ter sido muito melhor se o meu esposo estivesse lá também. Como eu disse no começo do vídeo, falei pra ele, Silas, eu só vou agora ao Rio de Janeiro com você. Se você, sei lá, tiver que fazer um curso desse novamente, tiver que ficar longe, eu não vou ficar aqui na minha casa. Com o meu filho, com as minhas coisas. Eu já estava louca pra voltar pra minha casa, porque assim, sem as coisinhas dele lá, sem a rotina dele, ficou tudo bagunçado. Mas sobrevivemos. Em breve voltaremos ao Rio, mas juntos, eu, Silas, no caso meu esposo, e o Gabriel. E é isso, gente. Isso aconteceu. Por isso que eu não consegui gravar nada lá também, porque eu fiquei só na minha mãe e eu ia gravar o que pra vocês? Na minha mãe o tempo todo. E aí seria ruim, né? Mas nós teremos outra oportunidade de irmos ao Rio pra curtir mesmo. Ir à praia, brincar, o Gabriel já vai estar maiorzinho e aí, enfim. Na verdade, eu fui à praia em Macaé, eu levei ele na água, assim, só pra molhar o pé, ele adorou. Vou até botar o vídeo aqui pra vocês. Tirei foto com ele, a textura da areia ele não estranhou, e assim, nisso foi muito legal. Mas, como eu disse, nós teremos outras oportunidades. Gabriel acordou. Olha lá você. Como você tá grande. Tá meio careca, o cabelo dele tá caindo, tá trocando de cabelo. Você dormiu pouquinho, você dormiu 36 minutos só. Gente, tá aqui essa luta. As sonecas dele também são curtas. Tem dia que quando ele acorda assim, muito cedo, das sonecas, eu vou lá, faço ele dormir de novo.
nino ele pra ele dormir mais. Porque senão ele fica muito enjoado. Hoje é um dia que ele está muito enjoado porque ele dormiu pouco. Né? Dormiu pouco, fica associando o TT da mamãe. Mas a culpa não é sua, é da mamãe. Tá bom? Aí você não consegue dormir, né? Porque você só quer ficar no TT da mamãe. Não, e aí? Essa noite eu botei ele no meu peito, deitei na cama. Mas ele não tem um sono assim. Por mais que ele esteja do meu lado, às vezes ele fica meio incomodado, sabe? Eu não sei explicar. Ele não tem um sono bom, até mesmo quando tá comigo. Quando ele tá no berço, ele consegue dormir tranquilo, por mais que seja poucas horas. Mas comigo ele fica meio agitado, sabe? Mas nós vamos melhorar, nós vamos conseguir. Gente, o treino dessa mulher aqui é surreal. Vou deixar o link pra vocês aqui. Eu fiz muito esse treino de perna antes de engravidar. Emagreci muito fazendo ele. Tô aqui pingando, ó. E tem 26 minutos só que eu fiz, né? Minhas pernas estão bambas. Estão trêmulas. Tempão que eu não treino perna. Sei que amanhã eu vou acordar com muita dor. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. 1 hora de treino. 517 calorias perdidas, queimadas, jogadas por terra. Tem um neném reclamando aqui. Mamãe vai tomar um banho, tá bom? Ele fica aqui me esperando enquanto toma um banho. Oi, pessoal! Ele tá com um negócio brincando aqui. Sentei pra almoçar. Tomei um banho depois do exercício físico. Agora eu tô aqui com meu pratinho. Aqui nós temos macarrão sem glúten, que eu comprei pro Gabriel, mas ele não gostou muito não. E frango, deixa eu mostrar pra vocês. E frango grelhado. Botei um pouquinho de molho de tomate no macarrão, temperei com alho. E é isso. Gente, minhas pernas estão fracas. Tem muito tempo que eu não faço esse treino. Esse treino funcionava muito pra mim antes de engravidar. E eu tenho certeza que meu peso vai baixar, porque eu estava fazendo o mesmo treino todo dia. E pra quem fala que musculação não emagrece, emagrece muito. Eu falei pra vocês que eu tava com 86, né? Mas eu não me pesei hoje, mas... Eu não mostrei pra vocês hoje, mas eu me pesei. Tava com 86,9. O treino que eu faço, que eu fiz, ele é uma musculação, treino de perna. Você pode fazer com o próprio peso do corpo, que já é muito. Ou com um halter, como eu tenho aqui em casa, eu fiz com um halter de 3 quilos só. Mas na época que eu fazia esse treino, eu já pegava 6, 8 quilos. Tô cansada. Vocês piscaram e nós estamos indo ao mercado. Depois do almoço, eu deitei um pouquinho com o Gabriel. Dormimos ali 1h30. Um sono revigorante. Qualquer 1 horinha pra mim faz muita diferença, né? Não tô dormindo direito, então... Ele também. Mas hoje ele tá muito mal-humorado, enjoadinho, porque ele não dormiu direito essa noite. Mas agora ele acordou um pouco melhor depois dessa sonequinha de 1h30. Que pra ele já é bom. Que geralmente ele faz uma soneca de 40 minutos. Em 1h30 ele consegue descansar mais. Bom, enfim. A gente vai ali ao mercado rapidinho. Aí aproveito e dá uma voltinha com ele, porque a gente não saiu de casa hoje ainda. Ele adora uma rua. Né, filho? Adora uma rua, pessoal. Eu já chego na porta de casa, destranco a porta e ele já faz... Hã? Tipo assim, já sabe que vai à rua. Cheguei do mercado, nem mostrei nada lá pra vocês, porque só eu e o Gabriel fomos, e aí com o bebê é mais difícil mostrar as coisas, enfim. E foi muito rápido. Eu cheguei, dei uma fruta pra ele, um pãozinho, que agora ele tá comendo pão. Bisnaguinha mesmo. Não dei janta porque
Ele tava um pouco tarde, falei, eu vou dar um lanchinho da noite, ele dorme um pouquinho mais cheio, tudo certo. E aí dei o pãozinho, a frutinha, ele ama fruta. Se deixar ele só come fruta. Não quer nem saber de comida, mas fruta. Enfim, aí cheguei, dei, preparei ele, botei a roupinha dele de dormir. E com muito custo ele dormiu. Não querendo dormir, mas dormiu. Acredito que ele vai ter bastante despertares, porque ele estava bem enérgico antes de dormir. Mas vamos crer que não, vamos acreditar que não. São 8h30, se eu não me engano. Aí, esse é o momento, deixa eu botar vocês aqui, que a gente consegue fazer alguma coisa. Seja janta, dar um jeitinho na casa, que é a hora que ele dorme. Então tem que aproveitar ao máximo. Vou até pegar meu celular que tô... E tem que aproveitar aqui ao máximo de tempo possível que ele não acorda pra fazer, sei lá. Tem tanta coisa pra fazer que você precisa escolher. Mas eu vou guardar essas compras. E o que eu ia falar? Ah, depois do almoço, a gente dormiu, né? Eu falei, depois fomos ao mercado. Eu não comi nada até a gente ir ao mercado. Aí lá no mercado eu comprei esse pãozinho aqui que eu amo. Eu falei que eu não ia comer carboidrato, tô comendo. Comi uns 2 ou 3, se eu não me engano, dele. Mas eu ainda vou comer antes de dormir. Vou comer mais 2 com ovo. E tá tudo certo. Vou guardar as coisas aqui. Preparar minha comida. Comer. Escovar meu dente. Acho que eu vou tomar outro banho, que eu já tomei, mas eu vou tomar outro banho. Porque eu tô com calor, tô suando. E vou deitar. Meu momento. E na hora do meu momento, o caminhão do lixo tá passando ali fazendo barulho. Ó, pão com ovo, os 2 pãezinhos, 2 ovos e uma Pepsi Zero. Bon appétit.